você imagina quantas pessoas não vão precisar pegar carro para ir para o seu trabalho, ou vão ter mais tempo para se tornarem mais produtivas, terem uma vida mais saudável, mais feliz. Isso interfere na saúde pública, interfere no nível de produtividade. Então tudo isso faz parte do Smart City. E eu acredito muito que a contribuição da empresa tem que estar na essência. Olá, bem-vindos à série da Forbes Brasil sobre inovação, empreendedorismo e transformação digital. Eu sou o Thiago Alves e hoje estou conversando aqui com o Alexandre Frankel, CEO da Vitacom. Alexandre, um prazer recebê-lo hoje aqui no estúdio da Forbes Brasil. Tudo meu, Thiagão. Obrigado pelo convite. E hoje vamos falar aqui de um tema que é super bacana. A gente vai começar com o tema de empreendedorismo e não tem ninguém melhor no Brasil do que o Alexandre para falar de empreendedorismo. Ele que já foi eleito um dos jovens empreendedores do Brasil e que hoje está inovando o mercado imobiliário. Ale, conta um pouquinho para a gente do seu background e também desse seu viés empreendedor. Thiagão, eu fundei minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, era uma empresa digital. Nós fazíamos games para celular e para internet, ainda bem nos primórdios da tecnologia. Mas antes disso, eu desde muito pequenininho, eu já vivia na loja dos meus avós, que tinham comércio. Eu ficava lá 2, 3 vezes por semana, desde 5, 6 anos de idade. Eu fui trabalhar em vendas, em plantão de vendas de mercado imobiliário, já com 13, 14. Então, acho que eu desenvolvi esse tino. Eu comecei a empreender muito cedo. Então, eu não estudei fora, não tive uma grande dedicação acadêmica e fundei aos 30 anos a Vitacom, que hoje é a empresa que eu lidero e ainda algumas outras iniciativas. Mas o que me move, realmente eu tenho um prazer em empreender, o que realmente me motiva, uma paixão gigantesca, assim como você. Ah, legal. E você se vê empreendendo hoje no mercado imobiliário, mas também saindo desse mercado, investindo em pequenas startups? Como que está o Alexandre hoje, empreendedor e investidor? Legal, eu invisto sim. Obviamente eu gosto de concentrar no meu business. Eu invisto em negócios que são correlatos, que consigam ter sinergia com os negócios principais que eu estou fazendo. Acho que é muito saudável, uma forma de estar conectado, de falar com gente incrível, assim como se expor a grandes empresários, a investidores. Eu acho que tudo isso é muito saudável. Tentar sempre ser o mais burro da sala é algo que faz parte da minha rotina. É uma boa estratégia, né? Se você fazer os 3 porquês, né? Então, todo mundo tem que te responder, é uma boa estratégia. Ao longo da sua carreira, Alexandre, você encontrou desafios que você contou com ajuda, mentoria, como que foi? Sem dúvida, eu acho que não um mentor de uma forma assim, procurar um mentor ou oficialmente ter um mentor, mas foram pessoas que foram me inspirando, influenciando a minha carreira a cada momento. Em algum momento podia ser, por exemplo, meu pai, em algum momento os meus avós, depois um sócio, depois um investidor, pessoas que eu admiro, mas eu fui muito cara de pau no bom sentido, de pedir, de me expor, de marcar reuniões com pessoas muito mais velhas, muito mais sábias, muito mais importantes. E acho que é uma forma de adquirir muito conhecimento e se expor a condições diferentes. Outra forma, acho que, de você crescer é estudar. Então, eu tento ler e escutar muito, é algo que me faz muito bem. Como eu não tive essa vivência acadêmica, teve muita gente que acabou estudando fora, e eu acho que eu fui, de certa forma, autodidata na vida empreendedora. E de fora, isso também é muito bom, né? Porque você não vem com teorias prontas ou viciadas, você acaba tendo que criar as suas próprias, com muita experimentação, mas acho que isso é a vida do empreendedor. E eu acho que por isso muitas das iniciativas acabaram dando certo ou foram tão diferentes do que o mercado propunha na época. E errar é bom, né? Você aprender com os erros, melhor ainda. Agora, você comentou um pouquinho na sua trajetória, sair de um ambiente familiar, talvez de uma empresa familiar, e hoje para uma empresa com sócios, né? Uma empresa aí que provavelmente deve estar buscando, você vai comentar um pouquinho para a gente aí, quem sabe lá na frente, um IPO. Mas comenta para a gente como é que foi essa mudança, sair de um ambiente que você controla, que você tem relacionamento, onde você conhece as pessoas, para um ambiente onde você tem sócio, tem investidores, tem que reportar para investidores. Cada hora é um aprendizado. O que você chega a uma conclusão mais cedo ou mais tarde, mas qualquer empreendedor que quer escalar, ele precisa entender que ele vai depender de muita gente nesse trajeto. São os colaboradores, os parceiros, os sócios, os investidores. Você nunca vai estar sozinho na jornada. E esse amadurecimento, essa forma de interagir, de convencer as pessoas, de trazê-las junto, acho que é uma das características mais importantes de um empreendedor que quer fazer algo grande e significativo. E como o meu sonho é realmente ter um impacto muito grande, criar algo relevante para a sociedade, não tem como fazer de uma forma isolada ou sozinho. E lidar com sócio ou com todos esses stakeholders
que compõem esse núcleo que vai te ajudar na tua jornada empreendedora é muito importante. Talvez uma das características mais importantes de um empreendedor é conseguir mover a multidão, a massa, os colaboradores, trazer todo mundo em um propósito, em uma ideia, e daí ele consegue fazer algo grande e relevante. Com certeza. Em 2014 você foi eleito pela LEAD, o jovem empreendedor do Brasil, né? Mudou alguma coisa de lá para cá? O mesmo Alexandre fez com que você trabalhasse mais ou menos esse certificado, esse prêmio, como é que foi? Foi legal. Antes disso, assim, eu acho que trabalhar muito é algo da natureza, acho que dificilmente vem fácil. Eu tinha um dos desses mentores que a gente falou, era um senhor que era um sobrevivente de Auschwitz, num campo de concentração, e ele era meu amigo, a gente ia nadar todo dia às 5 da manhã, a gente abria a piscina, e ele sempre me falava, o que vem fácil, vai fácil. Ele falava em polonês isso, é a única coisa que eu sei falar em polonês, e eu acho que realmente tem que trabalhar muito. Até hoje, um pouco a geração Y, tá, fala, mas trabalhar muito não é bacana, mas é muito difícil você chegar a algo grande ou algo relevante sem muito esforço. E ganhar o prêmio é legal, acho que isso é uma motivação, é um reconhecimento, não que mude muito a minha forma de pensar, de ser, e eu acho que preservar a humildade e conseguir falar com todo mundo, estar sempre aberto a aprender, a reconhecer erros, a saber que tem muita gente melhor do que você e trazer gente melhor para estar próxima, eu acho que isso é importante. Você, quando começa a crescer no empreendedorismo, preservar essas características também é algo difícil, porque você vai tendo muito, vai ter elogio, vai ter prêmio, vai ter reconhecimento, mas você tem que sempre entender que hoje o mundo cada vez mais está em transformação, então a tua vantagem, a tua ideia, no que você era bom, às vezes pode não representar absolutamente nada e com certeza vai vir muita gente melhor que você em toda essa jornada, e aprender com eles, estar aberto e deixar os melhores trabalharem também é algo que faz parte do bom empreendedor em conseguir promover isso. Com certeza. Eu acredito que até uma dúvida dos nossos telespectadores, os ouvintes. O cargo de CEO é um dos cargos mais desejados, cobiçados, né? Mas pouca gente sabe que é um dos cargos mais solitários que existe, né? Como é que o Alexandre lida com isso? Com quem você se aconselha hoje? Você faz reflexão sobre para onde você está levando a empresa, os seus colaboradores? Como é que você lida com esse tema hoje? Muito. Acho que a maturidade você começa a entender que a tua função é muito mais inspirar e tentar ter uma leitura do futuro para direcionar a organização do que executar. Então eu comecei a Vitacom, quando eu comecei, Tiagão, era eu e um estagiário, literalmente. Então eu tinha que decidir desde da cor do sofá do apartamento decorado, até como ia ser feita a venda, como ia construir o prédio, e deixei uma hora que não dá mais para decidir tudo. Então você passar o bastão, você conseguir delegar, realmente é algo que você vai exercitando e deixando que as pessoas tomem essa decisão. Então isso eu acho muito importante. Muito legal, que história, hein, pessoal? Agora, pensando, você comentou aí que você fundou a Vitacom com um estagiário. Conta um pouquinho mais pra gente da Vitacom. Recentemente eu li que vocês são uma empresa de bytes e não de bricks, né? Não de tijolos. Conta um pouquinho pra gente em que momento que tá a Vitacom, quantos funcionários estão hoje, né? Curioso saber se o estagiário tá lá ainda, se ele já é seu parceiro. Ele não tá, até encontrei ele semana passada, dei um abraço carinhoso, agradeci, mas ele não está mais com a gente. Hoje a gente está indo para 500 colaboradores diretos, então a empresa cresceu bastante. Então a minha primeira empresa foi uma empresa de internet, uma startup. Eu vendi essa empresa um tempo depois e fundei a Vitacom. Acabamos de completar 10 anos de empresa, então já é uma empresa madura. E outros desafios, agora o desafio da escala, são desafios de equipe, desafios de como fazer ela crescer ainda mais, ser mais eficiente. E eu comecei a perceber que o mercado estava tendo uma troca, uma mudança muito grande, assim como em todos os outros os mercados. E existe uma tese que as empresas elas têm um produto que cresce, ele matura, e daí ele atinge um patamar que ele cresce, mas ele cresce em outra velocidade, e os skills para fazer ele continuar crescendo são outros. É buscar processo, é buscar eficiência, é buscar escala, e eu entendi que eu precisava começar uma segunda curva para um novo momento de mercado. Então, algumas empresas conseguem fazer isso dentro da própria companhia, fazer essa troca, essa grande transformação digital. No meu caso, eu entendi que essa troca deveria ser feita fora da empresa. Então, existe um novo comportamento do consumidor de moradia que ele tende a ser muito mais para o uso, assim como o coworking, você conhece bem, pela Regus.
E a gente começou a ter essa percepção dentro da própria companhia. Então os meus investidores, eles compravam um imóvel para colocar para locação. Então ninguém mais estava comprando o seu próprio imóvel. 90, 95% das minhas vendas era para alguém que comprava um apartamento para alocar para um usuário final. Esse padrão de consumo mudou totalmente. Totalmente, ele foi crescendo até que hoje nós somos uma empresa que produz imóveis para quem não vai morar. Literalmente, a gente produz imóveis, existe alguém que compra, que nós chamamos de investidor, grande, pequeno, médio, grandes investidores institucionais, e eles locam para um usuário final. Existe uma demanda gigantesca de pessoas que querem morar. Então o Brasil tem uma demanda crescente, praticamente 1,5 milhão de imóveis por ano durante os próximos 20, 30 anos, então é muita coisa para produzir. É um dos poucos países que tem esse crescimento já dado pela característica da população. Isso nos principais polos ou Isso é Brasil geral. inteiro? Legal. Isso é Brasil inteiro. E, obviamente, tem áreas que são mais carentes, mas ainda existe um crescimento populacional que nós não vemos mais em todos os países europeus, América do Norte, Ásia, alguns países ainda têm crescimento, outros já estabilizaram, mas a gente vai ter que, assim, a grande verdade, nós precisamos produzir e entregar muita moradia. E eu acredito que essa moradia tem que ser entregue em um novo formato, muito mais atrelado ao uso, da pessoa consumir a moradia de uma forma similar a uma assinatura, um membership, né? Uma forma de consumir um serviço, né? Como um serviço que ela pode trocar a qualquer momento, ela tem flexibilidade, acho que uma das grandes palavras é a flexibilidade da moradia, ela poder escolher a todo momento. Então a gente começou prestando um serviço para o nosso investidor e para poder prestar esse serviço, trouxemos tecnologia, trouxemos análise de dados, trouxemos uma série de implementos que eram completamente fora do mercado de construção civil, né? Sim. Então, do que eu falava de tijolo, comecei a falar de dados, de tecnologia, de como a gente vai distribuir o imóvel, de como a gente vai analisar dados para conseguir fazer uma renda e uma moradia mais eficiente, até o momento que essa estrutura ficou maior, ela teve uma relevância, vamos separar, né? Vamos criar uma nossa curva B de crescimento, que é produzir a moradia como um serviço, a moradia em um outro formato. A gente começou num apartamento pequenininho, pegamos um apartamento em um dos nossos prédios. Os nossos apartamentos não são grandes, então cerca de 30... Qual é o menor apartamento que você tem? A gente tem apartamento 10 metros quadrados, acabou de ser entregue. E a gente fez o de 2 metros quadrados, que é a cápsula agora, Caramba. que está funcionando. Nem eu caio. Não, brincadeira. Não, cabe. 2 por 2, não, eu caio. Cabe. Muito legal. Eu ia te perguntar até num dos seus comentários, a gente cresceu numa geração onde o sucesso era você estudar, entrar numa empresa, ter uma carreira, comprar um carro, comprar uma casa. Isso mudou, né? Totalmente. Pelo visto, isso já está invertendo a ordem, até porque eu li recentemente também que vocês oferecem muitas vezes para o pequeno investidor, aquela pessoa que talvez não tenha o dinheiro para comprar um apartamento inteiro, que era o sucesso do passado, mas que tem R$1.000, R$2.000 e que quer investir ali como se fosse num pool, né? Como se fosse assim, um investimento compartilhado. É isso mesmo? É isso, a pessoa pode investir desde R$1.000 até... Nós temos investidores institucionais que têm mais de bilhão, e a ideia é atingir ou ter soluções para todas as faixas de investimento, mas na nossa visão o imóvel é um produto para investimento e a pessoa que mora, ela consome como um serviço. Então é essa a nossa visão. Começamos dentro desse apartamento, essa empresa escalou, recebemos no fim do ano passado, cerca de 2, 3 meses, um investimento da Redpoint Ventures, que é um dos maiores fundos internacionais, e essa empresa agora começa a ter uma escala bastante grande ao longo dos próximos meses, anos. Existe um sonho muito grande de transformar mais uma vez a moradia, mas aí a dificuldade ou a grande visão, o desafio do empreendedor hoje é entender que os negócios estão muito voláteis, né? Então as empresas elas duram menos, os ciclos, a forma como elas obtêm sucesso. Existem outras empresas, outras metodologias sendo formadas o tempo todo, desafiando o status quo, criando novos modelos, e você tem que estar apto, mesmo no teu momento de maior sucesso, em querer desafiar o status quo. Isso é muito difícil, né? Você tem exemplos icônicos, não preciso falar aqui para uma plateia já catequizada em empreendedorismo, mas exemplos icônicos que a pessoa estava mergulhada numa curva de sucesso e não conseguiu dar o próximo passo. Por que eu vou mexer? Por que eu vou fazer uma nova curva? Para que eu vou criar um novo produto se o meu está indo bem? E aí que as empresas começam a morrer, porque elas ficam estagnadas, vem um modelo mais eficiente, vem uma nova geração, as pessoas mudam seu hábito de consumo e no meu caso eu preferi abrir uma segunda empresa e começar isso de uma nova forma, praticamente do zero. Então eu estou realmente empreendendo do zero, estudando muito, reinventando, criando uma nova equipe, e tudo isso é muito bacana. E é difícil falar de inovação no mercado residencial?
Assim, Muito. quando a gente está falando de mercado imobiliário residencial, as pessoas são um pouco contra a inovação, todo mundo quer fazer o básico, quer ter o seu próprio apartamento, ou morar no apartamento alugado. Como é que eles veem um produto que é diferente, que é fora da caixinha? Você tem resistência de todos os lados, tá? Desde o do teu próprio time, que de alguma forma vai ser disruptado. Será que a minha competência de vender apartamento e agora você vai alugar, como é que eu fico? Acho que vai continuar tendo a venda do apartamento, mas existe um novo momento também de um público que vai locar, que é uma grande tendência. Daí tem uma resistência do mercado como um todo, então são vários stakeholders, são desde arquitetos, investidores, o pessoal de vendas, os engenheiros. Então você tem que desafiar muito e muita gente para conseguir fazer essa transformação. Acho que o exemplo da Netflix é maravilhoso, né? Ele do CD para mudar para o streaming. Você imagina o cara que embalava CD, como é que ele se sentiu? E do streaming para conteúdo E depois do agora streaming para também, né? conteúdo. Mas só falar da primeira mudança, né? Você imagina, tinha alguém que empacotava o CD e botava no correio. Agora vai ser por streaming. Imagina a resistência, como é que eles enxergavam isso lá dentro. Então realmente é uma batalha em todos os sentidos, até o consumidor. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa sobre pesquisas, né? E dificilmente o consumidor vai conseguir te falar o que ele quer se ele mesmo não conhece o que está por vir. Então, muitas vezes a liderança, a solidão do CEO e do comandante de uma empresa é ter a coragem, além de propor a mudança, de colocar algo que não existe, ou algo que é tão fora do padrão, que pode dar tão errado ou pode dar tão certo, mas eu sou maravilhado, assim, a minha vontade de acertar, ela é infinitamente maior do que a preocupação de ter um erro. Aliás, eu adoro errar, tá? O acerto, o rompimento de padrões me dá infinitamente mais prazer e isso permeia por toda a companhia do que o medo de errar. E isso a gente vê muito pouco no mercado, em todos os mercados, mas especialmente no mercado imobiliário, que ele é mais conservador, ele tem um outro tipo de risk-taking, né, de risco, porque é longo prazo, ele tem muito capital envolvido, são milhões para lá, milhões para cá, então as pessoas têm muito medo de inovar, mas se você me perguntar o que fez a gente chegar até aqui, que tornou a Vitacom entre as maiores incorporadoras do Brasil, foi essa ousadia em inovar e hoje está aí pela liderança, tem influenciado uma geração e agora ainda uma nova jornada de reinventar mais uma vez a moradia. É legal, né? Porque inovação virou não só tendência, como uma modalidade de sobrevivência no mercado, né? Eu recentemente participei de um congresso onde a gente falou que empresas que não inovarem nos próximos 2 anos estão fadadas a morrer, né, em curtíssimo prazo. E a gente sabe que inovação não é só você voltar para dentro de casa e falar, ó, a partir de agora você tem que inovar, mas você volta a sentar na mesma mesa, no mesmo lugar e tem que inovar, né? Então, acho que vocês acabam conectando muito, e eu vejo muito, pessoal, para quem não segue o Alexandre, tem que seguir o Alexandre nas mídias sociais, porque ele está sempre falando dessas novas modalidades. Comenta um pouquinho para o pessoal a inovação que a Vitacom trouxe, por exemplo, do Smart Furniture, né? O mobiliário inteligente. Foi um negócio que no começo me surpreendeu, e olha que eu sou um cara ligado nessas, né, em todas essas tendências, mas foi bem bacana. E eu vou falar assim, acho que como todo bom brasileiro, eu tive que ir ver, então eu recebi um tour, foi um tour VIP, né, com o próprio Alexandre, com o seu irmão também, que mostraram pra gente uma dessas unidades, mas que abriu a minha cabeça para esse mercado que até então eu não conhecia, que é esse mercado, então, de apartamentos com serviço, né, de residência com serviço. Voltando um pouquinho no tempo, Thiago, quando a gente começou, eu tive uma experiência pessoal que eu era um cara que ficava 5 horas por dia num carro, e eu falei, e eu mudei a minha vida. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento muito pequenininho, e daquelas 5 horas que eu passava no carro, eu comecei a fazer os meus trajetos a pé, e eu abandonei o carro. Então eu falei, eu quero trazer para o mercado imobiliário uma experiência em que as pessoas não tenham que obrigatoriamente ficar no trânsito horas e horas. Foi assim que nasceu a companhia, foi daí que veio a ideia. Então a gente começou a propor que as pessoas morassem perto, e morar perto é caro muitas vezes, né? São bairros nobres, perto de zonas comerciais. E para poder caber no bolso, a forma que nós encontramos foi compactar a unidade. Foi 40 metros, foi a barreira dos 30, dos 20, isso é louco. A gente chegou nos 10, e agora a cápsula de 2, mas é uma forma de caber no bolso das pessoas. Quando a gente compactou os imóveis, é óbvio que a pessoa às vezes precisa, ela quer receber um amigo, ela quer ter um espaço maior, ela quer trabalhar em um ambiente talvez um pouco mais arejado. Então, nós trouxemos para o prédio o conceito do compartilhamento de espaços e de serviços. Então, ela pode morar muito pequena, mas ela pode receber os amigos numa sala de jantar compartilhada ou num lobby que é realmente uma grande área de convivência. Ela pode reservar uma área para fazer uma festa privada, ela pode trabalhar do coworking do prédio e por aí vai. Então, foi uma forma de tornar tudo mais eficiente e com serviços. E dentro do apartamento pequeno,
era necessário criar móveis inteligentes. Se a pessoa vai morar em 10 metros quadrados, ela tem coisa para guardar, ela precisa do banheiro, obviamente, ela tem talvez uma mala de viagem. Então nós estudamos muito barcos e aviões, que são espaços compactos, que precisam otimizar todo o pequeno espaço. Eu fui em todas as feiras náuticas e de aviação durante muitos anos. E eu entrava no avião, o cara via, você vai comprar um avião? Não sei, mas eu quero conhecer, né? E eu entrava e fui vendo os espaços, e a gente trouxe para o apartamento, que embora compacto, ele funciona praticamente como uma cabine de barco, de avião, em que ele tem tudo que ele precisa, nós aproveitamos cada pequeno espaço. E na cidade isso é altamente desejado, né? A troca é assim, a pessoa poderia morar num espaço um pouco maior e ficar 3 horas para ir, 3 horas para voltar no ônibus, que não é nada agradável, ela praticamente desperdiça boa parte do tempo dela. Ou ela pode morar num ambiente menor, usar as áreas compartilhadas, só que ela vai em 5 minutos, ela chega a pé no trabalho, tem uma vida mais saudável. E a única coisa que eu escuto dos meus moradores é: eu estou muito mais feliz, eu estou mais saudável, eu tenho tempo para ler, para estudar, para poder me exercitar, e ninguém reclama de estar morando num espaço pequeno. E acho que esse é o modelo proposto. No começo eu fui muito criticado: isso aí é uma kitnet, ninguém vai gostar, ninguém vai querer morar nisso. E hoje ele vira um mainstream, né? Já em São Paulo, por exemplo, um grande percentual das unidades anuais produzidas em São Paulo já são nesse estilo. Um dado super interessante também, que 4% das unidades tinham menos de 45 metros quadrados em 2005. Hoje, 65% das unidades produzidas em São Paulo têm menos de 45 metros quadrados. Portanto, as pessoas estão preferindo morar menor, é mais prático, é mais econômico, a família convive muito mais no caso de família, o solteiro ele se adequa a um espaço menor. Aliás, os solteiros vêm crescendo numa velocidade incrível, isso é uma outra tendência. E além de ser mais econômico, tem a parte da socialização, da otimização de mobilidade, e isso foi a nossa contribuição para a sociedade, e isso hoje realmente está difundido no país inteiro. Agora vem com uma nova proposta de reinventar totalmente, porque a percepção daquilo que era mobilidade, da pessoa morar perto e comprar um apartamento, mudou completamente na minha cabeça, tá? Hoje a casa ideal é aquela casa no conceito da tartaruga. A tartaruga, ela leva a casa dela para onde ela vai, né? Ela vai com o casco dela, e a ideia é que a pessoa possa levar a casa dela aonde quer que ela vá. Então eu estou num projeto, eu estou trabalhando numa empresa, eu casei, mudei de cidade para fazer um novo trabalho, e assim vai, a pessoa vai mudando conforme a necessidade da sua vida, ela pode ir mudando de casa aquela que melhor serve naquele momento. Pode ser por tamanho, família, casei, os filhos saíram de casa, pode ser para estar perto da escola do filho, pode ser para estar perto do trabalho, mas a casa deve acompanhar a pessoa a cada momento. Talvez a pessoa comprar um único imóvel, ela deve talvez morar 10, 11 vezes na vida dela, conforme cada etapa. É nisso que eu acredito. Ah, legal. Não, e até parafraseando, né, o nosso trânsito nos deixa mesmo tartaruga nesse sentido, né? Então a gente acaba tendo que muitas vezes... Nos dois sentidos. Nos dois sentidos, mas é a qualidade de vida que volta, né? A pessoa tem mais tempo para passar com os familiares, para desenvolver alguma outra atividade, ou mesmo para ser mais produtiva no trabalho. Sem dúvida. Agora, fechando esse contexto como um todo, e até a gente parafraseando aqui, né, a questão de transformação digital, eu sei que vocês estão aplicando muito dos dados que vocês vêm coletando e entendendo como cada usuário se comporta no empreendimento de vocês e reaplicando isso de maneira inteligente. Conta um pouco para a gente de como está transformando os ambientes da Vitacom e esse mercado imobiliário como um todo através de internet das coisas, Big Data e tudo isso que eu tenho certeza que vocês já estão implementando e pensando. Eu vou falar dos dois negócios, tá? Primeiro a Vitacom, que é uma empresa de real estate. Ela incorpora, ela produz os imóveis para quem não vai morar, né? São os imóveis compactos. E a gente transformou ao longo do tempo, as minhas reuniões com o mercado, com as imobiliárias, era tudo baseado em achismo. Eu acho que aquele prédio vai vender bem, eu acho que não está vendendo, mas não tinha nenhuma ciência de dados. O mercado imobiliário, ele ainda é muito, mas muito atrasado em relação ao que está acontecendo já em outras indústrias, e-commerce, por exemplo, ou no próprio retail, no varejo. E eu tenho uma obsessão por trabalhar e entender dados. Então, existe hoje um departamento digital que já corresponde à maior parte das vendas da companhia, que ele entende não só o comportamento do consumidor em trabalhar dados nossos e dados que pode se obter através de várias ferramentas hoje, entender também a utilização do produto. Então, muita pesquisa, muita medição. Nós temos um One Club, que nós chamamos dentro da companhia, em que nós nos reunimos com todos os nossos moradores semanalmente.
Tá? Então são eventos de 300, 400 pessoas, hoje de um ambiente de mais de 25 mil membros, e uma das grandes formas de entender esses clientes é estar com ele todos os dias. Muitos empreendedores, acho que aqui tem uma outra questão importante, Tiagão, muitos empreendedores ficam do seu escritório na Faria Lima achando que sabem tudo do seu cliente. Muitos deles não vão na loja, não vão no seu business core há muito tempo. E eu toda semana estou com os meus clientes, estou visitando no plantão de vendas, eu estou nos eventos, conversando. Acho que é aí que a gente consegue estar conectado com o nosso cliente final. Tem que ir para a rua, tem que entender. E com esses dados coletados, a gente consegue ter modelos preditivos, tá? Então a gente já produz prédios em cima do que as pessoas querem, não mais em achismos, não mais em pesquisas que muitas vezes te contam o que você já parece óbvio, ou que as pessoas acham que sabem. Então a ideia é coletar dados que te levem a outro caminho, a outras conclusões. Isso na Vitacom. A iniciativa da House, que foi uma empresa que nasceu digitalmente, ela já é uma nativa. Ali os dados eles são trabalhados de uma forma muito mais natural. Então, absolutamente tudo durante o processo de locação, do momento que uma pessoa entra para morar conosco, até a utilização, toda a parte de coleta de dados de entradas, saídas, áreas que elas usam nos prédios, todo o comportamento, ele é logado, obviamente, de uma forma anônima, e tudo isso é estudado e as conclusões são totalmente data-oriented, ou seja, elas são baseadas em dados e isso é cultural. Tá? Toda a apresentação, todas as reuniões, tudo é baseado em dados e eu acho que o futuro caminha muito por aí, né? Tanto o marketing, a decisão de produto, a decisão de investimento, ela precisa ter hoje os dados, o conhecimento do cliente e tem o lado da emoção, o lado também intuitivo, que só com dados você se torna mais preciso, mais eficiente, mas também a sua previsibilidade ou a sua forma de entender e ter uma visão de futuro depende muito também dessa interação, conversa, de uma visão de mundo para onde isso tudo vai. Então já é completamente diferente você ter uma empresa de um setor mais conservador que nasceu de uma forma tradicional para uma empresa que já nasceu num outro ambiente. E é muito legal viver esses dois mundos, porque eu acabo trazendo muito da sabedoria de uma que já tem processos, já tem tamanho, já tem faturamento, que são outros skills, de uma outra que é uma startup, e uma pode aprender muito com a outra. E daí a gente está falando um pouquinho de inovação. Tem empresas que investem em hubs de inovação, que querem estar próximas às startups, fazem hackathons. Eu acho ótimo. No meu caso, a minha visão de como inovar é agindo, é criando algo novo, é você fazendo a inovação para valer dentro da própria empresa. É nisso que eu acredito, é essa coragem, essa iniciativa que eu acho que está trazendo evolução para a companhia. Foi criar uma nova companhia que, em muitos casos, ela disputa mercado, ela tem uma posição antagônica à primeira empresa. Então, existem sinergias e existem competições. E acho que isso é muito bom, isso tira a empresa, nós empreendedores, da zona de conforto. E Ale, como é que você vê a questão do Smart City, né? Da cidade inteligente, do prédio inteligente? Eu sei que a House está explorando isso, né? Conectando os usuários e todos os serviços que podem existir num prédio, seja ele da Vitacom ou não. E toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje a gente é transbordado por aplicativo, né? Eu acho que todos nós devemos ter 80, 100 aplicativos no celular e provavelmente nem usa toda a maioria no seu potencial. Mas o prédio do futuro está aí, né? A cidade do futuro está aí. Cada vez mais a gente fala de temas como carros autônomos, como usar a inteligência, né? Para que a cidade flua de uma maneira melhor, que as pessoas convivam de uma maneira melhor. E como você vê? Você acha que isso é um conceito que ainda está longe do Brasil, está longe das principais cidades, ou não está chegando? Como é que é o papel de vocês? Qual é que é o teu papel como pessoa nisso e como usuário também? Legal, essa pergunta é demais. Eu acho que a transformação vai vir muito mais da iniciativa privada do que da iniciativa pública, tá? Pela agilidade, pela forma como o mundo está indo. Então, hoje com os aplicativos de transporte, por exemplo, tem ruas que não passavam um carro, passaram a ser super movimentadas. Então, a dinâmica da cidade acabou se transformando por uma questão que o aplicativo ele direciona o tráfego. Isso é uma cidade inteligente que muitas vezes passa até desapercebido, mas muda o comércio, né? Uma rua que não tinha movimento, muda a moradia. Então, eu acredito muito que os prédios eles são hubs de Smart City. Então, por exemplo, os nossos lobbies são todos abertos, tá? Eles têm café, eles têm o armário para delivery de comida ou de qualquer coisa, então a pessoa pode comprar online e retirar no prédio 24 horas por dia sem precisar de um porteiro. Independente dela estar em casa. Independente de ela estar em casa, você tem
entrega de todos os sites, todos os programas de entrega de delivery por aplicativo, você tem as academias abertas, muito em breve os coworkings abertos para as pessoas poderem trabalhar nos prédios residenciais. Hoje a gente sabe quantas pessoas trabalham por aplicativo, como freelancers, então a gente busca soluções para prover trabalho. Você tem telemedicina, consulta, salas de consulta médica dentro dos prédios, então as pessoas não precisam ir mais ao hospital. E o que é principal, a pessoa podendo mudar de casa a cada momento, você imagina quantas pessoas não vão precisar pegar carro para ir para o seu trabalho, ou vão ter mais tempo para se tornarem mais produtivas, terem uma vida mais saudável, mais feliz. Isso interfere na saúde pública, interfere no nível de produtividade. Então tudo isso faz parte do Smart City. E eu acredito muito que a contribuição da empresa tem que estar na essência, né? Eu vejo tanta empresa que faz algo que não é legal para o ambiente, produz algo que é nocivo para a sociedade, ela vai lá e patrocina depois a causa dos golfinhos. Compra crédito de carbono. Crédito de carbono com uma limpeza de consciência. Eu acredito que as empresas têm que produzir algo que seja bom para a sociedade, que transforme a nossa sociedade em algo positivo. E para mim, Smart City é isso, tá? Tem muita gente que fala tanto em IoT, semáforo inteligente, que vai vir do poder público, vai vir também, mas eu acredito muito na transformação social por meio do empreendedorismo. Acho que o agente de transformação, com o apoio, obviamente, da sociedade, do poder público, são as empresas privadas que deveriam ser apoiadas em todas as iniciativas, e muitas vezes a gente vê o contrário, né? Isso às vezes é triste, né, Tiagão? Você tem iniciativas bacanas, como o Patinete, por exemplo, que está ajudando tanta gente a se locomover melhor, e muitas vezes, ao invés de serem apoiados, incentivados, muitas vezes tem uma força contra que acaba até repelindo essas iniciativas. Mas eu estou muito otimista, eu vejo um ambiente de abundância, tá? Cada vez melhor. Então, eu vejo um ambiente que está migrando para menos poluição, menos trânsito, mais tempo. As pessoas vão ter mais tempo do que elas têm hoje, vão poder se tornar mais felizes, poder investir o tempo onde elas querem, ter mais liquidez financeira. Então, além da longevidade, além de outras transformações, mas eu vejo um futuro muito próspero e positivo. Muitos estudos apontam que o futuro, a propriedade do ativo não mais vai existir da forma como a gente tem hoje, e sim compartilhado. Você vê dessa forma também? 100%. 100%. 100%. Isso culturalmente, para as pessoas querem ter mais flexibilidade, poder fazer melhor uso do tempo, do dinheiro, do recurso. Isso é bom não só para o mundo, para o ambiente, deixar menos pegadas ecológicas, mas também para a pessoa, menos preocupação, mais sobra de tempo. Isso vale para tudo, né? A gente estava conversando a casa, o escritório, o carro, o vestido, a joia. Tá o pet, né? Você pode compartilhar animal hoje em dia, é verdade. O pet. E a tecnologia é um grande impulsionador, né? Porque ela permite as conexões, que isso seja usado de uma forma mais inteligente. Você tem a autoavaliação peer-to-peer também, que cria um ambiente de confiança que não mais depende do órgão regulatório, né? Não é mais o cartório ou o órgão de crédito que vai falar se aquela pessoa é confiável, mas sim as atitudes dela, o feedback dos outros usuários na rede, que falam se aquela pessoa, se aquele estabelecimento é bom, e isso gera um novo ambiente de confiança, e isso transforma de fato o mundo. Então, a gente está voltando um pouco para o coletivo, né, que parece que é um back to basics, né, para esse senso do coletivo, mas eu acredito muito no compartilhamento e da não posse em várias indústrias. Outra iniciativa legal, olha que bacana, né, nos nossos prédios a gente tem uma sala de ferramentas compartilhadas. Então, ferramenta, furadeira, tudo, serrote, furadeira, aspirador. Então, ao nosso ver, a pessoa não precisa mais comprar todos esses insumos. E a indústria, ela provê para um prédio de 600 moradores, a melhor furadeira que existe no mundo, e o business model dela, a forma como ela empreende, é prover uma furadeira em cada prédio para que as pessoas possam usar, e não mais vender uma furadeira naquela loja gigante de utensílios domésticos que a pessoa vai comprar e não vai usar. E isso vale para várias e várias indústrias, e eu acredito muito nisso, e eu acho que a gente está caminhando em uma forma acelerada nesse caminho. É verdade, você pensar bem nesse sentido, até o carrinho de bebê, muitas vezes você vai poder ter compartilhado no prédio. Na hora que você sai, você aluga ou você já paga ali no pool. Bom, para a gente entrar na nossa última parte aqui desse bate-papo, né? Passa tão rápido que a gente nem toma ciência do tempo. Eu queria perguntar alguns conceitos para você, pensando nessa próxima década, né? A gente está iniciando agora 2020, então a gente tem aí, eu acho que uma mudança de ares, de economia e tudo. Queria perguntar para você, como é que você vê essa questão de comunidade? Comunidade está em alta para os próximos anos?
Sem dúvida, é um dos grandes temas. Eu estava te contando um pouquinho do On Club, que é a nossa comunidade, né? Então, nós temos 25 mil membros hoje e crescendo rapidamente, e essas pessoas se encontram, e a decisão delas por onde eu vou morar está muito baseada na comunidade a qual eu pertenço. Então, eu faço amigos, a gente tem, e é engraçado, porque as pessoas se conectam às vezes pelo esporte, às vezes pelo interesse cultural, às vezes para hangout, para Pelo ir hobby, para né? balada, por hobby, mas as pessoas de fato têm que pertencer, elas têm que estar num ambiente de comunidade. Isso vale para as empresas, vale para os ambientes onde ela mora, onde ela trabalha. É muito importante, para não dizer vital, que a comunidade floresça e tenha uma importância muito grande nas nossas vidas. Eu li recentemente uma matéria da Forbes lá fora sobre o blend social, né? A mistura social, que é uma das principais tendências para essa próxima década. Então, acho que está muito em linha com o que você falou de tribalizar, né? De ter a comunidade também. Como é que você pensa que vai vir um equilíbrio físico-digital? A gente vive num mundo da transformação digital, onde tudo virou um app, tudo está no celular, está na mão, você trabalha 24 horas por dia, não tem mais férias onde você desliga ou não. Mas como é que você vê, como é que as pessoas têm que buscar esse equilíbrio na tua perspectiva, Lê? Primeira coisa, não existe separação trabalho-vida pessoal, tá? Se você ainda faz a separação ou você torce para acabar o trabalho e chegar às férias, qualquer coisa do gênero, está completamente errado, completamente errado. Precisa hoje ter um equilíbrio, uma simbiose perfeita entre esses dois ambientes. Eu sou um fã e eu acho que a tecnologia vem para melhorar em todos os aspectos. Coisa que a gente tem que entender que é simplesmente diferente. As pessoas estão falando mais pelo WhatsApp, os amigos de escola estão se falando pelo WhatsApp, tem que ver isso de uma forma saudável, porque eles não estariam falando, não como algo negativo que a gente só vê pelo digital, mas eu acho que o digital está trazendo melhorias em todos os sentidos. Então tem as pessoas que enxergam isso como negativo, né? Críticas e críticas e críticas. É óbvio que tem um lado que pode ser melhorado, ele tem talvez uma interferência que não é tão positiva, mas no cômputo geral, acho que o digital traz melhoria em todos os aspectos, todos. Legal. Por último aí, você acredita que os canais de como as empresas comunicam com os consumidores vão evoluir? Vai ser tudo num canal só ou vai continuar? Porque hoje, se você pensar bem, a gente consegue falar com as empresas de várias formas, né? Mídia social, internet, o próprio canal de atendimento, o telefone, para quem não sabe, né? Ainda existe o telefone com fio, a gente ainda usa bastante. Mas você acha que isso é uma tendência? Esses canais vão se unificar? Eu acho que é dever da empresa estar em todos os canais quanto os seus clientes queiram estar. Então eu sou um cara muito digital, eu prefiro ter o autoatendimento, que eu consiga fazer tudo sem precisar falar nada com ninguém. Isso é muito a minha pessoa, mais agilidade, mais rapidez. E só que eu percebi dentro dos meus clientes, muitos deles ainda querem falar com alguém, querem ter o calor humano, querem um conselho. Então a missão da empresa é estar em todos os canais quanto os seus clientes querem que ela esteja, né? Não adianta querer impor ou achar que existe apenas um único caminho. Eu só sou digital, as pessoas não falam, eu só sou relacionamento físico, não tenho digital. Eu acho que tem que existir um equilíbrio, a gente chama de talvez omnichannel hoje, de estar em todos os canais. É óbvio que alguns vão se salientar mais, o mundo caminha mais para o digital, está muito mais fácil falar com as pessoas, acessar, fazer um marketing, uma comunicação direcionada para as pessoas de uma forma digital, mas acho que a obrigação da empresa é estar presente, aberta. Às vezes você falou pelo relacionamento O num mundo evento digital estava social. me chamando aqui, vocês viram, né, gente? Aqui é assim, ó, a transformação digital, ó, o mundo estava chamando, mas perdão. Perfeito. Então eu acredito muito nessa multicanalidade das empresas em se comunicar da forma como o cliente quer. Tá, muito legal. Bom, gente, eu falei para vocês logo no começo que não ia ter exemplo melhor de inovação, empreendedorismo e transformação digital do que o Alexandre Franco, que esteve hoje aqui com a gente. Falou bastante aí da trajetória dele, falou bastante de como ele está inovando no mercado que é tão tradicional, no mercado imobiliário residencial. Trouxe vários exemplos para vocês. Queria um fechamento, Alessio, uma dica aí para o pessoal que está assistindo aí online na Forbes ou ouvindo o nosso podcast, uma dica exclusiva do Alexandre Franco aí, como é que eles podem, para quem quer empreender ou para quem quer inovar, quem quer buscar essa cultura de transformação, qual que deveria ser o primeiro passo? Legal, tem tantos conselhos, Chagão, mas acho que o primeiro e talvez o mais importante é vai lá e faz, né? Tantas pessoas ficam só no campo das ideias, de eu sonho, eu queria, mas não executa nada. As pessoas, por algum motivo, têm uma trava e eu acredito muito em executar, aprender executando. Então, tira a bunda da cadeira, vai para a rua, faz, tome risco,
porque as coisas só vão acontecer desta forma. Tem uma dose de coragem, mas é partir para a execução, dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Então, acho que essa é talvez a maior dica nessa trajetória empreendedora para os novos empreendedores, para aqueles que vão começar, vão reempreender ou reaprender a empreender nessa nova fase. Vai lá e dá o primeiro passo. Muito bom. Alexandre, um prazer. Muito obrigado por todo esse conhecimento, compartilhar com a gente. E para vocês que estão acompanhando, não percam aí os próximos vídeos no canal de empreendedorismo, inovação e transformação digital da Forbes Brasil.